Fala aí, geeks nerds de todos os tipos, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal e para mais um vídeo de cronologia, e dessa vez para a cronologia de King Kong e Godzilla. Em primeiro lugar, por que você deveria assistir os filmes? Bem, justamente para entender tanto a importância histórica quanto para o próprio universo. Querendo ou não, a grande maioria conheceu os personagens a partir de 2005 com o filme do Peter Jackson e com o Monsterverse, mas eu recomendaria assistir os filmes mais antigos, tanto por causa das referências nos novos filmes, tanto porque os antigos, querendo ou não, são muito bons, querendo ou não. O clássico filme de Godzilla, o clássico filme do King Kong, Godzilla Final Wars e tal. Bem, você olhando aqui, claramente é confuso. Em primeiro, você tem que entender diferentes linhas do tempo, sim. Existe canonicamente linhas do tempo diferentes, não que façam parte de um multiverso, mas em si de continuidades diferentes. Aí eu organizei tanto por ordem de lançamento quanto por ordem que se passa. Então vou explicar cada ponto aqui para vocês. O ponto mais antigo é o filme clássico do King Kong. Logo em seguida para o filho de King Kong. Então vai para outra linha do tempo que é uma versão alternativa do King Kong de 33, que é a série animada. Depois para o filme continua, que é O Rei de Atlantis e O Retorno à Selva. Depois de acabar essa linha do tempo, vamos para o universo do Godzilla com os filmes derivados do filme clássico. A linha do tempo Torro e a linha do tempo de Tokyo SOS tem muitos filmes parecidos, que muitos compartilham em ambas as linhas do tempo. Como eu espero que você bem faça tudo, eu decidi unir as duas linhas do tempo em uma só. Ah, mas eu só quero a do Tokyo SOS. Não, eu quero só a da Torre. Então eu vou mostrar em cada lado, na hora da edição, os filmes necessários para cada uma, caso queira ou não, mas que aqui é a ordem que os dois estão juntos, certo? Em primeiro lugar é o Godzilla do Mar. Que é uma curiosidade, esse filme ganhou uma pé de remake mais ou menos do americana e uma italiana. Sim, depois disso fomos para o Godzilla Contra-Ataca, depois para o filme Sol do Rodan, depois para o do Varan, o Inacreditável, depois o filme clássico da Mothra, então Frankenstein vs Baragon. Então vamos para o clássico King Kong contra Godzilla. Que é sério, se você ignorar isso de eu tenho que ser convencido que isso é verdadeiro. Você vê que é muito bom esse filme, é sério. Depois disso, vamos algo que provavelmente você não vai ver, que é uma sala de fuga que se passa depois do King Kong contra Godzilla, é sério. Que é esse aqui, o Escape from the Other with Godzilla Approaching. Que é meio complicado de você consumir, mas tá aí mais por curiosidade. Depois disso, vamos para o filme Gorath, depois para Atragon, depois Dogora, e finalmente depois disso tudo, vamos para o Godzilla vs Mothra. Então, Ghidorah, o monstro tricéfalo. Depois vamos para a invasão do Astro Monstro, a invasão dos Gargantua, Ebra, o terror do sabismo. Então, o regresso de King Kong. Só que tem um detalhe. Se você perceber aqui, tem um outro negócio que é o anime de King Kong da década de 60. Ah, porque tá aqui. E por que que diferente dessas setinhas tá preto? Simples. As flechas em azul é porque é continuação direta. Isso aqui é porque tem influência. Tipo, não se passa na mesma linha do tempo, mas tem influência. Tipo, o Dr. Hulk, sim, esse é o nome mesmo do vilão. É tirado daqui, mas não se passa na linha do tempo da Torre. É uma linha do tempo alternativa, tá? Aqui só por causa da influência. E a partir daqui se divide em duas linhas do tempo, que é a linha do tempo do Tokyo SOS e a linha do tempo da Torre normal. Primeiro for da Torre que é mais antiga, depois explica isso aqui. Vamos para o filme O Filho do Godzilla, A Vingança do Godzilla, Godzilla vs Hedorah, Godzilla vs Gigan, Godzilla vs Megalon. Então vamos para Sony Fighters, que é uma série sobre uma família alienígena que luta contra os alienígenas. Sim, isso aqui tá no universo mesmo. Bem, é a coisa mais normal em comparação a outra coisa que a gente já viu, né? Caso tenha assistido os outros filmes. Então vamos para Godzilla contra Mechagodzilla. Então para o terror de Mechagodzilla e Destroy All Monsters, que
Se você viu tudo, você vai se emocionar vendo esse aqui. Então, agora vamos para no tempo do Tokyo SOS, que é o Desafio dos Monstros, então como a Ameba Espacial. Sim, esse é o nome mesmo. Godzilla vs Mechagodzilla de 2002, que sim tem o mesmo título do outro. E então terminamos com Godzilla Tokyo SOS. Acabando essa do Orlando Tempo, vamos voltar para cá e ir para um outro filme, que é The Mysterious, conhecido como O Ataque dos Bárbaros. Sim, esse é o nome mesmo. Daí, se a outra linha do tempo, que é de duas linhas do tempo, que é a do Godzilla normal, e outra que é do Monstro Sem Guerra. Não, Mundo Sem Guerra, eu li errado. Esse Mundo Sem Guerra não se conecta diretamente por causa de detalhes, tanto que em nenhum momento é diferenciado isso aqui, tanto que eu botei em uma linha alternativa. Então, depois de ver The Mysterio, então que esse aqui é uma continuação direta desse aqui, não tendo relação com esse. Tem até uma teoria do universo compartilhado da Torre, mas essa é uma teoria, então não sei se realmente, né, faz parte. Então depois disso, de ver o The Mysterious e o Mundo Sem Guerra, vamos para o Retorno do Godzilla. E o Retorno do Godzilla tem uma outra versão americana que é o Godzilla 1985, que tem o retorno do personagem que aparece aqui. O americano que aparece aqui. Então depois disso vamos para Godzilla vs Biollante, Godzilla vs King Ghidorah, Godzilla vs Mothra, que vou logo soltar a bomba, é melhor que o original, eu achei sinceramente. Godzilla vs Mechagodzilla 2, mesmo sendo o terceiro por algum motivo, que tem o Mechagodzilla, o terror de Mechagodzilla e o Mechagodzilla 2, sendo que tecnicamente é o 3, nem tem na mesma linha do tempo. E ainda vai aparecer no 4, mas tudo bem. Esse aqui é mais antigo, mas em questão de linha do tempo é antes. Então vamos para Godzilla vs Space Godzilla e Godzilla vs Destroyer. Agora voltando novamente, vamos para o Godzilla de 1998. Então vamos para a série animada de Godzilla, que é a Godzilla série. Então vamos para Godzilla, Mothra e King Ghidorah, também conhecido como XMK. Então depois disso vamos para Godzilla Millennium, que também tem uma versão americana meio recortada. Boa parte tem versões americanas cortadas, mas a grande maioria é difícil de achar. Estou só destacando as principais, que é esse e esse aqui. Que no caso aqui é mais fácil de achar porque tem na Netflix a versão americana e não a japonesa. Infelizmente a japonesa acho que não foi dublada. Então vamos para outra no tempo, sim. Esses dois filmes, apesar de parecidos, o Godzilla são de linhas do tempo alternativas. Que é o Godzilla versus Mechaguiro. Então, depois desse todo negócio de Godzilla, voltamos finalmente para o King Kong. Que é o King Kong de 76. Então, vamos para o retorno de King Kong, que aqui eu botei o título em espanhol. Ignore. Então, vamos para um anime que é o Super Atragon. Então vamos para o Poderoso Kong. Então vamos para a trilogia do Renascimento da Mothra, que é a da Mothra 1, 2 e 3. Então vamos para outro filme que é o Matango. Então para o Godzilla, a Batalha Final. Ah, por que tem essa referência? É porque esse filme do Godzilla tem, e na minha opinião só funciona se você assistir todos os outros, porque basicamente é uma grande homenagem a todo o filme, tanto que o objetivo desse era aposentar o Godzilla definitivamente, só que não aconteceu. Aí por isso que tem isso aqui, que tem uma referência. Eu recomendo ver todos os outros aqui antes, porque só tem graça assim. Então depois disso vamos para o filme de 2005, que uma curiosidade, esse aqui tem uma versão estendida de 3 horas. É o diretor Senhor dos Anéis, né? Só que a diferença é que Senhor dos Anéis realmente faltou material, faltou tempo para acabar o material, esse aqui botou acho que um pouco mais do que deveria, mas tudo bem. Depois disso, vamos finalmente para o Monsterverso, que, né, todo mundo quer o Monsterverso, né? Então, primeiro a gente vamos para o Kong, a Ilha da Caveira. Então vamos para um jogo de RPG. Sim, é meio aleatório, mas é uma campanha de RPG, que é o The Isle of Demented. Depois disso, vamos para o quadrinho Godzilla Awakening. Em alguns lugares vocês podem ver botando aí no início, é porque em grande parte em flashback, mas em um tempo atual depois. Depois disso vamos para o desenho da Ilha da Caveira. Então vamos para o quadrinho O Retorno da Ilha da Caveira.
e A Fuga da Ilha da Caveira. Uma explicação é porque, se você assistir o desenho, daí vou dar um spoiler se não quiser, um pouco pra frente. O desenho simplesmente acaba em aberto, simplesmente não tem final. O final, você vê o que acontece com os personagens também do nada, tipo, parece que acabou o orçamento e acabar no meio do negócio. É que nem, sei lá, Game of Thrones se acabar na sexta temporada, ou assistindo os Anéis e acabar nas Duas Torres. Simplesmente não tem sentido o final. E a mesma coisa aqui, você lê inteira e ainda tem que ler esse último aqui, que é o A Fuga da Ilha da Caveira. Então, depois disso vamos para Skull Island, que o título seria A Ilha da Caveira é o Nascimento do Kong. Skull Island, The Birth of Kong. Então vamos para realmente o filme de 2014 do Godzilla, Godzilla Aftershock. Então vamos para a primeira temporada de Monarch, o Legado dos Monstros. Então vamos para outra campanha de RPG. É sério, que essa aqui é uma campanha estendida, essa aqui é outra. Então vamos para a segunda temporada. Então vamos para Godzilla 2, o Rei dos Monstros, para a HQ Godzilla Dominion. Isso aqui, Monster Fest Declassified, é um HQ antológica que tem várias histórias, que você vai ler só a primeira, que é Behemoth. Então vamos para Kingdom Kong. Então vamos para o tão aguardado Godzilla vs Kong. Então vamos para Godzilla Fight of Light. Então vamos para um jogo, Kong Survival Instinct, que por algum motivo é o mesmo título de The Walking Dead. Então vamos para Godzilla vs Kong The Hunted. Então para Godzilla vs Kong o Novo Império. Então vamos acabar lendo as outras histórias. Depois disso vamos para Shin Godzilla. E aqui são duas light novels, que é para a linha do tempo do Godzilla Earth, que é o Godzilla Monster Apocalypse, e Godzilla Project Mechagodzilla. Então vamos para a trilogia da Netflix, que é o Godzilla 1, O Planeta dos Monstros, Godzilla Earth 2, A Cidade no Limiar da Batalha, que, sim, em inglês, o título do Brasil foi do inglês, que dá uma referência ao episódio que todo mundo considera, inclusive eu, como o melhor episódio da série clássica de Star Trek, A Cidade à Beira da Eternidade. Então vamos para Godzilla 3, O Devorador de Planetas. Então vamos finalmente encerrar tudo isso em Godzilla Minus One. E tá aqui um Minus Zero, que só por detalhe. Aí você tá olhando isso aqui achando, ué, e esse filme aqui, Half Human? Bem, tá aqui escrito conectado apenas em quadrinhos. É porque nos filmes, esse filme, que também é da Torre, não tem nenhuma conexão com os filmes, tipo, não é referenciado em canto nenhum. Mas, o monstro aparece nos quadrinhos do Godzilla. Ou seja, tipo, tá aqui mais portátil, pra tá completo. Tipo, eu mesmo não assisti, já que eu não tive interesse, porque não tá conectado ao filme, já que eu não ia aprender a ler os quadrinhos, que não seja conectado com os filmes. Mas caso você queira também, tá aqui o negócio para ler depois. Ou no caso você quiser ler depois de ter, caso queira assistir. Ou você pode assistir depois da linha do tempo do Tokyo SOS. Mas fica de cada escolha. E é isso, acabou. Obrigado por acompanharem, fiquem com Deus e tchau.